Veículos apreendidos pela polícia viram sucata, mas a ação só é feita depois da conclusão dos processos criminais. No Distrito Federal, são mais de 200 toneladas que serão encaminhadas para uma empresa de reciclagem. Bastam poucos segundos para que as sucatas sejam prensadas. Os carros e as motocicletas são trazidos para este local, onde a Polícia Civil faz a compactação com o uso de uma máquina. Os veículos foram apreendidos por diferentes motivos. Ou foram utilizados para a prática de outros crimes, ou são clonados. A maioria deles não são veículos, são composições de peças, produtos de crime, entendeu? Onde a investigação feita não chegou a algum proprietário. Quando existe o proprietário, a gente consegue identificar o proprietário do bem, evidentemente, a gente faz a restituição do bem para essa pessoa. No caso, a gente não conseguiu identificar e tem uma lei que nos garante a venda, a alienação desses bens como material ferroso. Para chegar a este ponto, as ações criminais têm de estar concluídas. Os automóveis também passam pela descontaminação. Esta fase é indispensável porque nela são retirados o óleo e combustível dos carros. Todo o material já foi leiloado e depois de ser compactado, vai ser encaminhado para uma empresa de reciclagem. Ao todo, 250 toneladas de sucatas que estavam nos pátios da Polícia Civil do Distrito Federal vão passar pelo processo. Nesse caso, esse veículo que ficaria abarrotando os pátios, consumindo espaço, custo administrativo, é dada uma destinação ambientalmente correta, através de um processo licitatório, através de um leilão de reciclagem de material siderúrgico. E a gente continua neste assunto agora aqui no estúdio, conversando com o advogado especialista em trânsito, Isley Dutra. Muito obrigada pela participação, boa tarde. Boa tarde. Ótima tarde, como vai? Bom, vamos começar pela diferença entre a apreensão, retenção e a remoção do veículo. Perfeitamente. A retenção e a remoção são medidas administrativas, tá? O agente de trânsito, na hora que ele aborda um veículo, identifica uma irregularidade, ou um equipamento de segurança está faltando, ou alguma irregularidade que pode ser sanada na hora, o veículo é retido para que possa ser sanada, aquela irregularidade. A qualquer tempo a regularidade é resolvida, o veículo devolvido. Durante o curso da abordagem ali, Um farol às vezes queimado, você troca uma lâmpada na hora, o veículo não tem por que ser removido, casos em que a irregularidade não pode ser sanada na hora, o veículo é removido ao depósito público, depósito do Detran normalmente, tá? A apreensão já é uma penalidade, tá? Em decorrência da infração, o veículo era apreendido, Em 2016, a legislação alterou a Lei 9.503, o Código de Trânsito, tirando do rol de penalidades a apreensão. Então, hoje, a título de infração de trânsito, o veículo ele pode ser retido ou removido, dependendo aí do caso a caso, E aí, no caso da matéria em questão, estamos falando de apreensão decorrente de ilícito criminal, de prática criminal, ou produto de roubo, veículo utilizado em assalto, enfim, é uma outra situação que não é a apreensão descrita no Código de Trânsito. Por exemplo, o caso do veículo que foi roubado e não foi localizado ou o dono não se interessou em recuperá-lo no depósito. Esse veículo provavelmente ele poderá ter como destinação exatamente virar sucata, dependendo da condição do veículo também. Exatamente. O artigo 118 do Código de Processo Penal e seguintes trata da restituição da coisa produto de roubo, produto de ilícito, A coisa permanece apreendida enquanto durar o curso da instrução processual criminal, no interesse do processo, e aí, fim da instrução, existe um prazo de 90 dias para que o dono venha a reclamar o veículo, e aí, não sendo reclamado, o veículo ele é levado a leilão, e aí ele pode ser levado a leilão como um bem para reuso, dependendo da conservação, ou como sucata, quando já está deteriorado, está destruído, enfim, não tem recuperação ou condições de restabelecer a circulação do veículo. E quais são os principais motivos para um carro ser apreendido? Do ponto de vista criminal, ou porque ele é roubado, ou porque ele foi utilizado no assalto, ou para transporte de drogas. Enfim, o veículo foi utilizado como um meio para a prática de um crime, ou ser o produto do crime, como no caso do roubo, No caso sob a ótica do Código de Trânsito, aí ele já vai para o depósito porque não tem condições de rodar. A gente costuma ver muitos veículos aí, pneu careca, sem farol, enfim, sem a menor condição de transitar. Então o veículo ele é removido
ao depósito, né? Do ponto de vista criminal, são os produtos de roubo normalmente ou utilizados na prática de crime. Se o estado do veículo que foi utilizado na prática de um crime ainda for bom, ele também pode ser leiloado, como exemplo dos outros casos dos que estão no depósito? Ele pode ser leiloado, né? É importante que seja concedido prazo ao proprietário do veículo, se o proprietário não for o réu, o próprio réu, para que ele reclame do veículo, para que possa recuperá-lo. Não havendo esse reclame dentro do prazo, aí sim o veículo está autorizado para ir para leilão, dependendo do estado de conservação, ou virar sucata, como na reportagem em questão. A sucata é o último caso, é a medida mais drástica, digamos assim, né? Mas quais são os prazos e as etapas para que a pessoa consiga recuperar esse veículo para evitar esse ponto? Perfeitamente. Quando a remoção acontece sob o prisma do Código de Trânsito, o artigo 328, ele assegura um prazo de 60 dias para que o proprietário reclame, né, o veículo, se ele estava presente no momento da remoção, ou se ele não estava presente. A gente vê que o Detran chega com a empilhadeira e leva, às vezes o dono não está presente, o prazo é contado de 10 dias ali, o Detran tem 10 dias para comunicar a remoção. Quando estamos falando de uma apreensão decorrente de um ilícito criminal, aí já estamos falando de um prazo de 90 dias previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Tá? De toda sorte, quando o proprietário do veículo não é o réu, ele não tem conhecimento, por exemplo, um veículo que é produto de roubo, o dono ele tem que ser comunicado sobre a recuperação do veículo, né, para que ele possa acompanhar o processo criminal, e a partir do momento que o veículo não é mais útil ao processo criminal, aí ele vai ter o prazo para reclamar o veículo e reavê-lo. Ok. Muito obrigada, Isley Dutra, pela participação mais uma vez. Boa tarde. Muito obrigado. Sempre honrado. Sempre honrado.